Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Nós estamos numa série falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse e agora já na reta final, né, estamos na penúltima igreja, que é a igreja de Filadélfia. Na aula anterior nós contamos um pouquinho a respeito da cidade, né, das particularidades relacionadas com a cidade de Filadélfia. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? Mais especificamente a carta que a igreja recebeu, primeiro com um olhar pensando, né, como que essa carta impactou a igreja de Filadélfia lá no finalzinho do século I, e na sequência vamos olhar de novo, né, esse conteúdo, mas pensando aqui no nosso tempo, no século XXI. Amém? Então vamos começar e eu espero sinceramente que Deus, né, nos ensine muito a respeito do que essa carta significa para as nossas vidas em nome de Jesus. Muito bem, então vamos começar nosso conteúdo. Só recapitulando, né, todas as vezes que a gente fala a respeito da carta, é importante lembrar que todas as 7 cartas das igrejas do Apocalipse, elas podem ser divididas em 3 grandes partes, em 3 grandes blocos. Na primeira, a gente vê a Cristo se identificando para a igreja, sempre no comecinho. No meio da carta, a gente vê qual era a situação da igreja, com pontos positivos e negativos. E a carta, cada uma delas, né, termina sempre com uma promessa para o vencedor, e a mesma coisa acontece aqui com a carta de Filadélfia. Essa carta está também no capítulo 3 de Apocalipse, né, logo na sequência, mas aqui a gente vê que os versículos eles vão do versículo de número 7 até o versículo de número 13. Como na semana passada nós falamos a respeito da cidade, né, contamos um pouquinho sobre como ela foi fundada, qual era o pressuposto religioso, né, que conduzia a cidade, um pouco dos terremotos que sempre abalavam, e isso, consequentemente, debilitava demais a cidade. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais da carta, né, que está aqui em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, se você me permite fazer uma leitura. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Só até aqui. Como a gente comentou agora há pouco, tem 3 partes, né? Que é uma parte que identifica Cristo, a parte que fala da situação da igreja e a última parte falando da promessa. E só para ficar mais fácil da gente localizar esses conteúdos, eu fiz um destaque aqui. Então, a parte relacionada com a identificação de Cristo, a gente vê logo no primeiro versículo da carta, que é o versículo de número 7.
Na sequência, nós encontramos qual era a situação da igreja, que está aí entre os versículos de número 8 até o versículo de número 11. E o versículo de número 12 contém, então, a promessa para aquele que vencer. Então, uma carta aqui novamente dividida em 3, né, e delimitando um pouquinho quais são os versículos de cada uma dessas 3 partes. Mas vamos pensar um pouco a respeito de como essa carta chegou para a igreja de Filadélfia lá no finalzinho do século I. Né? Então, se a gente pensar, quando Cristo se apresenta para essa igreja, ele se apresenta com suas qualidades espirituais, que aparecem inclusive nas outras cartas. Aqui ele diz que ele é o santo. Acho que vale a pena a gente destacar. Deixa eu pegar aqui o meu ponteiro, então, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse destaque aqui. Ele diz que ele é o santo. Deixa eu só mudar para uma caneta. Muito bem. Santo e verdadeiro. Então é como que Cristo se identifica quando ele fala aqui com essa igreja. Ele é o santo e o verdadeiro. Aquele que tem a chave... Opa, acho que eu voltei aqui, então agora sim estou no slide certo. Né? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave, né? Santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Vamos começar primeiro com o santo e com o verdadeiro. Né? Então, você vê Cristo destacando 2 características super importantes para sua apresentação nessa igreja. Primeiro, ele falando da sua santidade, ele como santo, né, como separado, como dedicado, mas também como verdadeiro, né? Não é nenhum falso Cristo, nenhum falso Messias, né? Mas o verdadeiro, aquele que as profecias falavam a respeito, né? E na sequência, Cristo fala, olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi, né? E essa identificação com a chave de Davi, ela tem 2 aspectos super importantes. Primeiro, porque associar Cristo com essa chave de Davi endossa essa questão de Cristo ser o Messias, né? Porque com a chave de Davi ele traz para si essa credencial, porque esperava-se que o Messias fosse um descendente de Davi, para que pudesse reivindicar, né, o trono de Davi. Então, quando Cristo menciona que ele tem a chave de Davi, né, ele mesmo diz que, olha, eu sou o Messias, né, eu tenho aqui as credenciais que provam isso. Né? E é curioso, porque na sequência ele fala, é a chave que abre, né? Então quando abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Né? Curioso isso, porque isso aqui está falando necessariamente do quê? Do reino. Que Cristo tem as credenciais como Messias para abrir o reino de Deus, para todos aqueles que quiserem entrar. E isso é impressionante, sabe por quê? Porque quando Cristo esteve na terra, ele falava, olha, o reino de Deus chegou, né? Tá aqui. Não é comida, não é bebida, é muito mais do que essas coisas materiais. E agora, falando com a carta, muitos anos depois da sua ressurreição, ele fala, olha, eu tenho a chave, eu sou o Messias, eu tenho as credenciais, a chave que abre e ninguém mais fecha, e a chave que fecha, ninguém mais abre. É importante dizer que aqui Cristo está falando da sua autoridade, como Messias, como prometido, como rei, e essa autoridade dá para ele todo o poder de abrir, de fechar, e se abre ninguém fecha, e se fecha ninguém abre. Então, nesse primeiro momento, essa é a forma que Cristo se apresenta como o Messias, o verdadeiro, não um falso Cristo, não um suposto Cristo, mas o verdadeiro e único, aquele que tem a chave de Davi. Na sequência, a gente vê que Cristo
ele conta um pouquinho de qual que era a situação da igreja. Deixa eu voltar para os slides aqui, eles fecharam, mas eu vou voltar rapidamente para a gente continuar a leitura. Então, Cristo se apresenta aqui para a igreja, e ele começa dizendo, olha, eu conheço as suas obras, falou sempre isso nas outras cartas, eu conheço as suas obras. E é curioso, porque na sequência, o que ele diz? Olha, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Que bom, né? Porque ele tem a chave, então ele pode abrir a porta, né? E essa porta, ela tem dois sentidos, né? O apóstolo Paulo, sempre quando pensava em porta, nesse sentido mais espiritual, falava de oportunidade, né? Oportunidade para o evangelho expandir, alcançar, oportunidade para o evangelho entrar na vida das pessoas, né? Trazer salvação, restauração, transformação. Aqui Cristo está falando de uma porta que ninguém pode fechar, e esta porta é exatamente a porta do seu reino. Ele colocou diante da igreja uma porta que ninguém pode fechar. Está diante da igreja. Então eles têm acesso ao reino, né? Não pensando do ponto de vista físico, porque Cristo não estava ali com eles estabelecendo nenhum reino, mas fazendo com que eles refletissem que o reino chegou, e o reino está assim numa porta aberta para eles entrarem e se apropriarem, né, de todas as bênçãos, de toda a realidade, né, no primeiro momento espiritual que o reino, né, estava ali proporcionando para eles. Na sequência, Cristo fala, olha, eu sei que vocês têm pouca força. Pouca força aqui pode ser, talvez, pelo fato, né, de estar numa cidade que estava constantemente debilitada, com terremotos. Então as pessoas juntavam dinheiro, aí daqui a pouco tinham que gastar para reconstruir as suas casas, né? Elas não tinham condição de prosperar, né, de uma forma bem ampla, de uma forma bem abrangente, porque vinha lá o terremoto, destruía tudo, tinha que, né, levantar tudo de novo. Então pode ser que seja relacionado com esse aspecto da força, né, da capacidade de fazer as coisas, de ter as coisas, né? E isso é importante porque, como ele diz que conhece as obras e sabe que é uma igreja que tem pouca força, que tem poucos recursos, que tem suas limitações, na sequência ele faz um comentário que é super importante, porque independente da situação de força, esta igreja guardou a palavra e não negou o nome, né? E isso é muito importante da gente destacar, porque às vezes na luta, na dificuldade, né, na adversidade, a pessoa pode pensar, quer saber, vou desistir disso porque isso não está trazendo nada de vantagem para a minha vida, é muita luta para eu poder encarar sozinho. As pessoas podem pensar assim, mas especificamente esta igreja, mesmo com todas as limitações, com todas as dificuldades, mesmo tendo pouca força, eles permaneceram fiéis, eles não negaram a palavra, eles não retrocederam, continuaram ali servindo a Cristo, andando nos seus caminhos, e Cristo destaca exatamente isso, independente da força, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome, né? Continuando, Cristo fala, olha, eu farei com que alguns da sinagoga de Satanás, apareceu aqui de novo, né? A gente já viu isso em outras cartas, que esses que se declaram judeus e não são, mas mentem, né? O que acontecia, né? Naquela época, havia, né, sinagogas espalhadas, né, em outros lugares que não fossem em Jerusalém ou na Judéia, né, mas à medida que o evangelho ia crescendo e as pessoas iam acreditando que Cristo é o Messias, Cristo é o Salvador, isso provocava em alguns judeus uma certa animosidade, né, provocava uma certa resistência, a ponto desses judeus se levantarem contra a igreja de Cristo, né? E aí Cristo nomeia esse povo como sinagoga de Satanás. Por quê? Porque a palavra Satanás quer dizer adversário, quer dizer opositor. E a principal referência aqui
é que essas pessoas, elas resistiam ao avanço da igreja, à obra do evangelho. Então eles se levantavam como adversários, como opositores, como aqueles que tentavam de toda forma impedir, né, o evangelho de alcançar as pessoas, né? E o que acontece? Para esses, né, Cristo diz que fará com que eles venham até a igreja, prostrem-se aos pés da igreja e reconheçam que Cristo ama aquela igreja. Então, aqui é uma condição de honra, né? De Cristo falar assim: olha, vocês têm pouca força, vocês não negaram o meu nome, vocês sofrem oposição da parte daqueles que se dizem judeus, mas mentem, mas fiquem tranquilos, porque eles vão chegar até você, vão se prostrar e vão reconhecer que eu, né, o Senhor, amo vocês, né? E aí Cristo continua: você guardou a palavra da minha esperança, né? Então todas as promessas, todos os ensinamentos, tudo aquilo que Cristo trouxe, hoje eu estou com a mão meio mole, né? Os discos estão ficando tudo torto, mas enfim, né? Todas as promessas, tudo aquilo que Cristo trouxe como verdade, né? Eles perseveraram, eles não desistiram, eles não retrocederam. E aí Cristo traz uma promessa aqui para eles, né? De guardar aquela igreja na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esta provação, parte dela se cumpriu ao longo da história, porque a igreja foi bastante perseguida. Não sabemos dizer o quanto desta aprovação impactou a igreja ali na cidade de Filadélfia, mas havia uma promessa de que o Senhor guardaria aquelas pessoas quando a provação, quando a luta, a tribulação chegasse. Então, e aí a recomendação que Cristo dá, antes de dizer: olha, eu venho sem demora, tá? Não achem que vai demorar. Mas enquanto isso, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então a recomendação aqui: olha, fique firme, persevere, continue guardando, né, a coroa, para que ninguém tome, né, a sua coroa, aquilo que você conquistou até agora. E na sequência, a carta fala da promessa, né, para o vencedor. Então, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. É claro que não está falando no sentido literal, o pessoal não vai virar uma coluna, né? Vai ficar lá como se fosse uma estátua segurando o templo. Não faz o menor sentido, né? Aqui, obviamente, é num sentido figurado, né? Mas para mostrar que este vencedor, ele vai estar diretamente presente, né, no santuário, na sala de adoração do Senhor, né, do templo, que seja, né, o templo, não esse físico, mas num sentido muito espiritual, porque a gente não sabe exatamente como esse futuro vai se projetar. A gente interpreta, né? E nessa interpretação, o mais importante aqui é saber que esta pessoa vai estar diretamente associado com a adoração, com o serviço, ali na presença de Deus. E olha só, e dali jamais sairá, vai continuar para sempre. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. O nome da cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu, e o meu novo nome. Então, assim, olha só que legal, Cristo vai ter um novo nome. E essas pessoas, esses vencedores, né, nós teremos também gravados, né, sobre nós o nome do meu Deus, o nome do Senhor, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Paramos por aqui esta parte de explicar como que essa carta ela chegou para as pessoas daquela época. Vamos voltar lá para o primeiro versículo, né? Falar um pouquinho agora de como que essa carta ela soa para a gente aqui no século XXI. Então eu vou apagar um pouco
esses traços tortos que estão aqui, para a gente pensar um pouquinho o que essa carta representa para nós aqui no século XXI. A gente viu um pouco da leitura, era uma igreja que estava num lugar, né, muito debilitado, que tinha resistência, que tinha suas dificuldades, mas também, apesar da pouca força, perseverava, guardava o nome. A gente viu as promessas que Cristo fez para essa igreja. Agora vamos pensar nós aqui. Essa carta também fala conosco. E como que ela soa aos nossos ouvidos, né? Da mesma forma como Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro, é importante que a gente não perca esse foco de que Cristo, ele é o verdadeiro Messias. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Então a gente não tem que ter aquela sensação de que devo procurar uma outra alternativa, né? Não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas eu devo dizer para você que não. Você não precisa procurar uma outra alternativa. Cristo é o verdadeiro e único, né? Ele tem a chave de Davi. Isso significa para nós que ele tem a chave que abre as nossas vidas, né? Que abre o nosso coração, mas também a chave que nos leva a entrar no seu reino. Um reino de justiça, um reino que neste momento ainda é espiritual, mas o mais importante é um reino que nós podemos acessar, que nós podemos, né, acessar primeiro de forma espiritual nesse momento, né, com as suas bênçãos, com a esperança, com a fé, com a certeza de que Ele está realmente no controle de todas as coisas. Então, bom saber que Ele tem essa chave, né? Essa chave é, mais do que tudo, um símbolo de autoridade, autoridade para abrir o reino, para que a gente entre e desfrute de tudo aquilo que o reino tem para proporcionar para as nossas vidas, né? Lembrando, ele conhece as nossas obras, então não dá para enganar, não dá para fingir, ele sabe aquilo que a gente está realizando, né? Mas é bom saber que diante de cada um de nós tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar, né? Aqui a gente pode interpretar, de repente, de uma forma mais simples, mais direta, digamos, né? Pensando assim, nas bênçãos que nós recebemos no dia a dia, nas coisas, nas oportunidades que acontecem no nosso dia a dia. E ok, acho que não tem problema pensar dessa forma, né? Faz sentido pensar dessa forma, mas é importante lembrar que a porta aberta não é só para as coisas boas, para as bênçãos, para aquilo que acontece, aquilo que a gente pede e recebe, mas para o reino, né? O reino de Cristo é uma porta aberta para a gente entrar nesse reino e aproveitar e usufruir tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Importante que ele também fala, olha, você tem pouca força, é verdade, né? Nossa geração sabe que a gente passa por dificuldades, né, nesse momento de pandemia, e não é só pela pandemia, mas pelas lutas do dia a dia, né? Elas, né, mexem com a força de todo mundo. Mas o importante aqui é guardar a palavra, guardar a promessa e não negar o nome dele, né? Saber que o nome dele tem poder, né? Lembrar que a gente tem resistência, né? A sinagoga de Satanás é todo tipo de oposição, todo tipo de resistência, tudo aquilo que se levanta contra nós, contra os sonhos que ele coloca no nosso coração, mas, né, saiba que toda essa resistência vai ficar prostrada aos nossos pés. Olha que coisa, né, impressionante, né? Toda resistência, independente se ela é humana, se ela é espiritual, não vai prevalecer, mas vai se prostrar e vai reconhecer, né, que realmente o Senhor ama cada um de nós, né? Então, importante, guarda essa palavra, né, de perseverança, não se deixe desanimar, não se deixe debilitar, não se deixe envolver pela dúvida. Por quê? Porque a aprovação vai vir, né? Mas a gente tem uma promessa de que seremos guardados, né? Alguns intérpretes, teólogos, acreditam que em algum momento a igreja vai sofrer
um período de grande provação, de grande dificuldade, de muita resistência. Acho que é possível, sendo bem honesto, né? Não sei se eu penso 100% dessa forma, mas acho que é possível a gente enfrentar em algum momento, aí nos próximos anos, nas próximas décadas, muita resistência, né? Mas o que Cristo fala? Que Ele vai nos guardar, né, na hora da provação, né? E olha, era uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Parece muito parecido, né? Muito similar aos nossos dias, mas eu acho isso maravilhoso, saber que Ele vai nos guardar na hora da provação, uma provação que vai provar realmente todo mundo que habita sobre a terra, né? Como isso vai ser, quando isso vai ser, a gente só pode especular. Mas eu acredito que de alguma forma a gente ainda vai encontrar alguns períodos pela frente de muita dificuldade, de muito obstáculo, mas é reconfortante saber que pelo Senhor nós estaremos guardados de toda essa provação. Amém? Promessa para o vencedor, né? Estar presente ali no santuário, né? Ter acesso a Deus, poder adorá-lo e jamais sair dali, é uma promessa ímpar, né? Uma promessa que não dá para comparar com mais nada, né? Gravar o nome dele sobre as nossas vidas, né? O nome da Nova Jerusalém, o novo nome de Cristo gravado sobre nós, isso também é algo que, né, impressiona, aquece o coração, e todo mundo obviamente quer viver essa promessa, né? Para terminar, eu acho que essa é uma das cartas onde as pessoas mais se identificam, ou pelo menos, né, mais querem, né? Eu quero ser essa igreja aqui, eu quero essas coisas para mim. Obviamente tem muita coisa boa aqui, tem promessa de livramento, tem promessas de bênçãos, de estar na presença do Senhor, de ter o novo nome dele, da cidade, de Deus, mas a gente não pode esquecer que da nossa parte a gente precisa conservar aquilo que a gente tem, né? Às vezes a gente se apoia, eu quero ser isso, mas eu também tenho que fazer igual, né? Então eu tenho que resistir, guardar a palavra, tenho que não negar o nome, eu tenho que perseverar, eu tenho que persistir, eu tenho que conservar aquilo que ele já me deu, né? Não posso deixar ninguém tomar a minha coroa, porque no final das contas as promessas estão aí, mas elas não caem, né, do céu do nada, elas esperam, né? Cristo espera que a gente tenha uma atitude correta, uma atitude espiritual, quando a gente quer se colocar numa situação como a igreja de Filadélfia. Amém? Então, um pouco a respeito do que essa carta significa, né? Obviamente, se a gente, né, quiser entrar no detalhe do detalhe, a gente fica aqui, né, muitas aulas falando, né? Não é muito nosso objetivo, aqui é mais uma visão um pouco geral para a gente pensar e refletir, e eu tenho certeza que você, na sua reflexão, meditando aí sobre esse texto, você também vai perceber muitas coisas especiais aí, presentes nesta carta e nas demais. Amém? Muito bem, então terminamos por aqui a carta de Filadélfia. Na semana que vem nós vamos falar sobre a carta de Laodiceia, a última carta dessa série. Vamos primeiro falar um pouquinho da cidade, né, entender algo relacionado com o contexto, e depois a gente faz o mesmo caminho, né? Olha para a carta pensando um pouco na época da igreja de Laodiceia, lá no finalzinho do século I, e depois a gente traz aí um olhar para os nossos dias. Então que Deus te abençoe e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.